Sabe, a história do nosso planeta pode ser lida nas camadas de rocha. Cada camada é uma era, um capítulo diferente. Só que a camada que a gente está criando agora, nossa, ela é diferente de tudo que já existiu. É uma camada de plástico, de concreto, de emissões de carbono. Essa é a história do Antropoceno, a era humana. E o mais impressionante é que ela está sendo escrita agora, em tempo real. Mas afinal, o que exatamente significa Antropoceno? É um nome que só complicado, meio científico, distante, mas a definição dele nos coloca como espécie bem no centro de uma transformação planetária sem precedentes. E o que isso revela, para ser bem sincero, é bastante alarmante. Simplificando, é isso, uma nova época geológica. Pensa só, pela primeira vez nos 4,5 bilhões de anos da Terra, uma única espécie, a nossa, se tornou a principal força de mudança no planeta. A gente está alterando o clima, os oceanos, a vida em si. É uma transformação tão profunda, mas tão profunda, que está superando as forças naturais que governaram o mundo por milênios. E olha, isso não é uma ideia que surgiu do nada, não. O termo foi popularizado lá nos anos 2000 pelo químico Paul Cruzen, um cara que ganhou o prêmio Nobel. O fato de um cientista desse calibre ter falado sobre isso ajudou a tirar o conceito do campo da especulação e a colocar no centro do debate científico mundial. Para a gente ter uma ideia do contraste que isso representa, por quase toda a nossa história, a relação com a natureza foi de interdependência, com uma capacidade bem limitada de transformar o ambiente. Mas aí veio a Revolução Industrial, o crescimento da população explodiu e a gente começou uma exploração de recursos sem freio. Isso deu início a uma era de mudanças drásticas e a força motriz por trás de tudo isso somos nós. Claro que uma transformação gigantesca como essa tem um custo. E a pressão que estamos colocando sobre os sistemas da Terra está nos levando direto para uma crise global. Uma crise com consequências que já estamos sentindo de forma bem devastadora. O resultado é o que muitos cientistas já descrevem como um colapso iminente. Durante décadas, a ciência veio alertando sobre esse desequilíbrio, mas os avisos foram, muitas vezes, abafados, sabe? Pelo barulho do crescimento econômico e pela busca incessante por lucro. Um dos principais motores desse colapso é a intensificação do efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, tudo isso lançou quantidades absurdas de CO2 e metano na atmosfera, prendendo o calor aqui. E o resultado direto? As temperaturas globais não param de subir e os eventos climáticos ficam cada vez mais extremos e frequentes. E isso não é uma previsão para um futuro distante, não. As consequências já estão acontecendo. Geleiras que estavam lá há milhares de anos estão desaparecendo numa velocidade assustadora. E o aumento do nível do mar já é uma ameaça real para comunidades costeiras no mundo inteiro. Nos oceanos, o cenário é igualmente sombrio. A poluição por plástico e produtos químicos está dizimando ecossistemas. Recifes de corais que antes eram cheios de cor e vida estão se transformando em verdadeiros desertos subaquáticos, pálidos, fantasmagóricos, mortos. E não são só os oceanos, não. Nossos rios, que deveriam ser fontes de vida, foram transformados em canais para despejo de lixo e veneno. Isso está levando inúmeras espécies de água doce à extinção e, claro, envenenando as fontes de água que nos sustentam. Diante de um cenário tão desolador, a pergunta é inevitável, né? Como foi que a gente chegou a este ponto? Para entender, precisamos olhar para as causas mais profundas dessa crise, o verdadeiro custo do nosso tão aclamado progresso. As raízes dessa crise vão muito além das fábricas e dos carros. Elas estão na nossa mentalidade. É uma combinação de ganância, de uma busca sem fim por conforto e de uma profunda desconexão com o mundo natural que nos levou a tratar o planeta não como a nossa casa, mas como um depósito de recursos para a gente explorar. Essa visão toda é baseada numa ideia perigosamente errada, a de que os recursos da Terra são infinitos. Eles não são. E como estamos começando a descobrir da pior maneira, a natureza responde a essa agressão contínua. E as respostas dela são implacáveis. Tem uma frase que resume bem essa desconexão. A Terra está gritando por socorro, mas seus gritos foram abafados pelo barulho das máquinas e o som das moedas. É a imagem perfeita da nossa era, né? Um planeta que sofre enquanto a gente prioriza o barulho do progresso e o som do dinheiro. Bom, com essa mentalidade, para onde estamos indo? A verdade é que estamos nos aproximando perigosamente de um ponto de ruptura, um ponto do qual talvez não haja mais retorno. 1,6 graus Celsius. Este número, assim, sozinho, pode não parecer grande coisa, mas o significado dele é monumental. Esse foi o aumento da temperatura global em 2024.
em relação aos níveis pré-industriais. Isso ultrapassa o que os cientistas consideram um limite seguro para evitar as piores consequências das mudanças climáticas. Ou seja, nós entramos oficialmente em território perigoso. Um colapso ambiental não acontece no vácuo. Ele inevitavelmente leva a uma crise humanitária de escala global. Estamos falando de milhões de pessoas deslocadas por enchentes, secas, fome, nações entrando em conflito por recursos cada vez mais escassos, como água e terras para plantar. A situação é tão grave que as soluções que estão sendo pensadas parecem tiradas de filme de ficção científica. Colônias espaciais, biotecnologia para regenerar ecossistemas. Mas a dura realidade é que, para milhões de pessoas que já sofrem hoje, essas soluções, se um dia chegarem, vão chegar tarde demais. Diante de tudo isso, o que a gente pode aprender? A história do Antropoceno não é só uma crônica de destruição. É também uma fonte de lições muito profundas. E a lição mais importante talvez seja esta: o progresso, quando ele não vem junto com responsabilidade e com ética, não leva a um futuro melhor. Ele leva à autodestruição. A ganância e a negligência se mostraram mais perigosas do que qualquer força da natureza. Isso nos força a encarar uma verdade fundamental que está resumida nesta frase: não somos senhores da natureza, mas parte dela. É um chamado à humildade. Precisamos abandonar essa arrogância de nos vermos como donos do planeta e nos reconhecermos como que realmente somos, só uma pequena parte de um todo que é totalmente interligado. No fim das contas, o Antropoceno é muito mais do que uma nova era geológica. É um chamado à consciência coletiva, um desafio para a gente repensar radicalmente o nosso lugar no universo e começar a tarefa urgente de reconstruir nossa relação com o único planeta que temos. E assim, chegamos à pergunta que vai definir as próximas gerações. Uma pergunta sem resposta fácil que fica para todos nós. Seremos capazes de aprender com os nossos erros e finalmente fazer diferente? O futuro da nossa espécie e de incontáveis outras depende da resposta.